Boa noite, amados irmãos e amados visitantes e ouvintes. Estamos hoje mais uma vez aqui no nosso templo, transmitindo o culto da Palavra de Deus, um culto evangelístico, com o objetivo de pregar o nome do Senhor Jesus para todo aquele que está ouvindo. Vamos abrir nossas Bíblias hoje, para começar, no Salmo número 11. Salmo número 11, na minha Bíblia, diz: confiança em Deus. Salmo número 11. Se você puder compartilhar esse link, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe no seu story, na sua linha do tempo, para que o máximo de pessoas possam ouvir hoje a palavra de Deus e se confortar o seu coração. Diz assim a palavra de Deus no Salmo número 11: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, que escape para a montanha como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, nos retos de coração. Na verdade, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, aborrece a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor amado Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estar na sua casa, Senhor. Nos alimenta com a tua palavra, Senhor. Nos enche na esperança, Senhor, da tua volta, Senhor. Nos enche da esperança do teu resgate, Senhor. Que tu nos resgatarás desse mundo, Senhor, e nos levará para um novo mundo, Senhor. Novas terras e novos céus, Senhor. Tudo seja feito conforme a tua santa vontade. Abençoa esta palavra de hoje, que seja para nos confortar, nos confrontar e nos ensinar a te obedecer, Senhor. É que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar alguns corinhos hoje. Vamos começar com um hino chamado Porque Ele Vive. Chegar a hora em que a morte
as mãos, peço que vocês dêem um okzinho, se está tudo bem, se o som está ok, para a gente poder ajustar se precisar. Dá um okzinho aí, bota um comentário aí se está tudo ok, para a gente poder ajustar se tiver baixo o som. Amém? É porque eu acho que você desativou os comentários. Louvemos também agora um hino chamado Rude Cruz. Na verdade é a mensagem da cruz. Lembro muito do irmão Flávio, cantava sempre esse louvor. Deus abençoe o irmão Flávio. Morro de saudade do irmão. Amém.
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma forte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma trocar. Amém. Amém? Todos estão ouvindo? Tá tudo bem? Não está dando para ver os comentários? Tem muita gente online, graças a Deus. Deus abençoe todos que estão ouvindo. Vamos louvar mais um louvor. Já já vamos iniciar a pregação da palavra de Deus. Mas o louvor também é uma maneira de nós levarmos a palavra de Deus a nós. Vamos louvar mais um hino chamado Bandeira Branca. Acalma minha alma. Acalma minha alma, Senhor. Eu sei que estás comigo. Acalma minha alma. Assim eu posso ouvir tua voz. Vasculha o meu interior e seja um momento a sós e tira a ansiedade, Pai. Isso me atrapalha, o teu silêncio dói, mas sei que ele constrói uma casa edificada. Eu sei que me visitas, Pai, num pingo de uma lágrima, na porta que se fecha, no não que eu recebo, no silêncio de uma madrugada. Às vezes não percebo, Pai, a ansiedade me distrai. Visita-me agora, acalma minha alma e por favor não vá. Por fora é fácil sorrir, mas por dentro não é não. Te peço, ó Senhor, toca na minha alma, governa o meu coração. Travando uma guerra estou entre a paz e essa dor, mas te suplico, Pai, seja a bandeira branca do meu interior. Eu sei que me visitas, Pai,
Deus abençoe a todos. Agora vamos iniciar a pregação da palavra de Deus. Vou convidar o pastor Jorginã, que vai trazer uma palavra abençoada para nós. Fiquem atentos, bote a sua Bíblia do seu lado, fique atento aos versículos, abra suas Bíblias para acompanhar. Nós estamos online, mas cada um está presente na casa de Deus, amém? Amém. Boa noite, amados irmãos. Nós estamos felizes por mais uma vez nós podemos estar na casa de Deus e vocês aí na casa de vocês, que também é a casa de Deus. E nós queremos agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado o nosso sustento, Ele tem cuidado de cada um de nós, cada um dos amados irmãos que estão nas suas casas, os nossos amigos também, e isso é motivo de alegria. Hoje pela manhã nós fizemos uma live e foi isso que nós falamos, o cuidado de Deus. Deus, Ele tem o seu cuidado, Ele tem a sua visão, Ele cuida da gente, Ele nos protege. E até eu falei, dando o exemplo do radar não, do que fica lá, né, um rastreador rastreando os bens das pessoas que a gente coloca e tudo. Claro que Deus ele tem um poder muito maior, porque Deus ele pode rastrear o nosso coração, a nossa mente, antes que a gente pensar no que vai falar, antes de mover os lábios. Deus ele já sabe antes de tudo o que nós vamos pronunciar. Então isso é maravilhoso, a gente saber que servimos a um Deus tão poderoso, tão magnífico, tão forte, exaltado entre todos os deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono do mundo, dono da nossa vida. Isso para a gente, irmãos, nos deixa felizes. Então nós queremos aqui dar uma boa noite para todos vocês que estão em suas casas, os nossos amigos que também podem estar vendo esse culto online através aqui do Facebook, e também os amigos que vão ver depois. Que a palavra de Deus, como disse o irmão Rafael, que dirigiu o culto, que foi uma grande bênção, possa chegar até vocês. Então, meus amados, nessa noite, nesse dia 31 de maio, nós vamos ouvir a palavra de Deus, e eu convido aos amados irmãos a vocês buscarem sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus junto conosco, porque nós vamos ler hoje um texto que essa semana todo mundo ficou muito familiarizado com ela, o povo da nossa igreja, o povo da Iberga. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Filemão. Filemão é um capítulo só, e nós vamos fazer essa leitura lá em Filemão. Para quem tem dificuldade, Filemão fica depois de Tito. Você vai lá, tem Timóteo, depois tem 2 Timóteo, depois tem Tito, e logo depois Filemão, que é apenas um capítulo só. E nós vamos fazer alguma leitura aqui da palavra de Deus, e vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza. Então, busca lá a sua Bíblia. Talvez os irmãos não estão vendo os comentários aí, porque eu devo ter desativado os comentários, mas depois a gente vai ver. Mas eu estou vendo que temos irmãos online, e depois a gente vamos ver os comentários, se for possível. Se não for possível, o mais importante aqui é o comentário, é a mensagem da palavra de Deus, porque o mais Deus conhece. Amados irmãos, vamos abrir, se vocês já têm as suas Bíblias abertas aí, Filemão, no capítulo 1, que diz assim no verso 1: Paulo,
prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Amém. Agora, irmãos, vamos para a segunda parte do capítulo, que ele faz um apelo. Paulo faz um apelo a favor de Onésimo. Pelo que? Versículo 8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Vamos dar uma paradinha aqui no verso 10, para que não fique muito extensa a leitura, e os irmãos, e que todos os irmãos possam compreender. Esse é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo aqui na palavra de Deus. Amados irmãos, essa carta de Filemon, ela é uma grande bênção, como toda a Bíblia. E nessa semana, os amados irmãos que são aqui da IBER, os nossos membros, nós fazemos live na quarta-feira, e eu comentei sobre essa carta e pedi para que os irmãos pudessem trazer os seus comentários sobre Filemon, e foi uma grande bênção. Graças a Deus, todos os irmãos que leram a Bíblia fizeram comentário. Alguns irmãos comentaram lá no meu WhatsApp no privado, e também outros irmãos comentaram por telefone, outros colocaram no grupo, e foi uma maravilha. Então, a minha felicidade é em ver a igreja do Senhor Jesus lendo e estudando a palavra de Deus. Então, irmãos, essa carta de Filemon, ela é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, como vocês aprenderam, como nós agora sabemos. Paulo, ele era um amigo de Filemon, né? E Paulo, ele estava preso numa prisão, é bom que se diga isso, numa prisão domiciliar, e Paulo estava ali com Timóteo, e o motivo que Paulo foi preso foi porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. E naquela época, naquele tempo, né, os irmãos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles estavam proibidos de poder falar no nome de Jesus. E isso era como se fosse, era um decreto. Era proibido falar o nome de Cristo, era proibido se reunir em locais, igreja, né, em locais públicos, e pregar a palavra de Deus. Mas Paulo, ele tinha uma missão, e ele tinha que cumprir o do Senhor. E Paulo, ele pregava a palavra de Deus, e por esse motivo, Paulo, ele agora era um prisioneiro. Mas ali, Paulo, ele sempre guiado pela palavra de Deus, sempre instruído por Deus, Deus acima das suas vontades, ele, claro, estava onde Deus queria. Então,
essa carta de Filemão, irmãos, a gente pode dividir ela em 3 temas muito importantes. A gente pode dividir ela falando sobre o perdão, que tinha para pregar o Evangelho, e também nós poderíamos falar sobre o respeito. Mas logo de cara, quando a gente lê aqui esse texto, todos os irmãos comentavam sobre o perdão, né? Porque fala que Paulo, ele está escrevendo uma carta a Filemão, que era seu amigo, né? E ele pedia nessa carta que ele perdoasse Onésimo, que era um escravo. Onésimo tinha cometido algo que desagradava ao seu dono, né? Porque naquele tempo a escravidão era permitida e estava acontecendo. Então Paulo escreve uma carta pedindo para que Filemão viesse a perdoar Onésimo. Então Filemão, ele era amigo de Paulo e o proprietário legal do escravo Onésimo. Paulo, ele ali pedia-lhe para que não castigar Onésimo quando ele voltasse, mas perdoasse e restaurar como não mais como só escravo, mas como um irmão em Cristo. Então agora eu quero continuar a leitura. Nós paramos no versículo 8, não foi? 10, desculpa, no 10. Eu quero continuar a leitura no verso 11, que diz assim: o qual no outro tempo te foi inútil, está falando de Onésimo, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como o nosso Senhor. Versículo 17: assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio. E eu pagarei, vou repetir o verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Irmãos, essa carta, ela é maravilhosa, e como eu disse, fala do perdão, fala do amor que Deus coloca no nosso coração. Então, os irmãos estão entendendo que Paulo, ele está escrevendo essa carta com a sua própria mão, e a carta que ele escreve ali, ele está pedindo que Filemão receba aquele irmão Onésimo, e não mais receba ele como somente um escravo, mas receber ele como um irmão em Cristo. Esse é o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo a Filemão. Por quê? Porque o Onésimo, o escravo Onésimo, ele tinha feito algo que tinha desagradado ao Filemão, que era o seu proprietário. Mas Paulo, irmãos, como um servo de Deus, ele era um líder,
e ele tinha essa obrigação de não só pregar a palavra de Deus, mas também de instruir os eleitos de Deus a serem pessoas que viessem agradar a Deus. Meus amigos, irmãos, nós podemos ver tanta coisa maravilhosa aqui nesse texto, que a gente poderia pregar aqui talvez 2, 3 meses, estudar e aprender bastante. Mas sabe, o que chama a nossa atenção, assim como uma importância tão maravilhosa, irmãos, é o cuidado que Deus tem pelos seus eleitos, sabe? O amor que Deus tem pelos seus eleitos. Deus, ele tem uma visão acima de todos nós, acima de qualquer pessoa. Olha, existia uma coisa ali naquele tempo, eu quero deixar isso claro, que era uma barreira, né, que impedia que muitas pessoas pudessem ouvir o Evangelho. E o fato de Onésimo ser um escravo era uma barreira, porque o escravo, né, lá naquele Império Romano, ele não era quase ninguém, sabe? E ali muitas pessoas como Onésimo, eles não tinham oportunidade muitas das vezes de ouvir o Evangelho, mas eles estavam lá só para trabalhar, para trazer lucro para os seus patrões e etc. Isso era permitido na época, mas eu disse que o escravo muitas das vezes não era ninguém, mas para Deus, todos os eleitos de Deus têm a sua importância. Para Deus, o homem, a mulher, eles são importantes para Deus. Deus, ele não enxerga uma pessoa com uns olhos e o outro com outros olhos, porque um é rico, o outro é pobre, um é branco, o outro é negro, né? E esse aqui fala melhor, aquele não fala. Deus, ele enxerga o mais profundo do coração. Nós lemos hoje lá no Salmo 139, ele conhece o que está no meu coração, ele conhece o que está no seu coração, ele conhece o que está na minha mente, ele sabe o que está na sua mente, e ele conheceu Paulo, ele sabia qual era o trabalho de Paulo, ele sabia qual era o que ele tinha que fazer, ele sabia quem era Filemon, e Deus sabia que tinha um homem ali que era escravo, que existia uma barreira naquele Império Romano, que o Evangelho para chegar nele era difícil, mas Deus, com o seu alcance de amor imenso, foi buscar Onésimo onde ele estava, e Deus permitiu que acontecesse, que ele desobedecesse a Filemon, né, lhe causasse um dano, lhe trouxesse prejuízo. Deus permitiu tudo isso para que ele fugir e ele se encontrar com Paulo lá naquela prisão, quando Paulo ele escreve para aquela carta a Filemon. Então, irmãos, isso é o plano de Deus, que Deus tem para cada um de nós. Quando Deus quer chamar uma pessoa para o seu reino, quando Ele quer chamar uma pessoa para ser um eleito dele, um filho dele, um servo dele, Deus vai fazer qualquer coisa. Ele vai tirar todas as barreiras, todos os empecilhos que tiver, para alcançar aquela pessoa pelo amor de Jesus Cristo. Então, Onésimo, ele foi alcançado pelo amor de Deus. E a escravidão, como eu disse, que era uma barreira entre as pessoas, ela não foi possível de barrar o amor de Deus através de Jesus Cristo em relação a Onésimo, né? Mas o amor chegou
até o coração daquele homem. E eu posso imaginar, e vocês podem imaginar, ali Paulo preso na prisão, ele, um homem de Deus, eu tenho certeza disso, que ele nunca ficou se lamentando, reclamando, dizendo: por que eu estou aqui preso? Porque eu estou pregando o Evangelho de Cristo, eu estou fazendo a vontade de Deus, e olha onde eu estou. Deus, por que eu estou aqui, Senhor? Não, Paulo ele não relata isso, mas ele está ali tranquilo, e ele está sob os cuidados de Deus, e até mesmo na prisão ele pode pregar o Evangelho de Deus e encontrar ali um eleito de Deus. Irmãos, isso traz para nós um grande ensino nas nossas lutas diárias que nós temos. Muitas das vezes nós não sabemos o porquê das coisas, o porquê que está acontecendo isso, mas nós sabemos que Deus, Ele tem o controle dele nas nossas mãos, nas suas mãos. Ele tem o controle dele, e Ele sabe o motivo porque nós estamos passando por essa aflição, por essa luta, por essa guerra espiritual. Ele sabe porque Ele está, Deus, nos preparando para algo que vem lá na frente. O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente. Nós podemos, com muita dificuldade, irmãos, lembrar de coisas que aconteceram na nossa infância. Eu lembro de alguma coisa, vocês também lembram. A gente pode lembrar de alguma coisa que aconteceu ontem, né? Eu perguntei para um colega: você lembra o que foi que você almoçou ontem? Ele ficou pensando. Rapaz, sabe uma coisa que eu não me lembro do que eu almocei ontem? Então a gente esquece rápido. Mas Deus não, Deus Ele sabe todas as coisas. Deus Ele criou o mundo. Deus Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe o que está acontecendo, e Ele sabe o que vai acontecer. Então isso é Deus. E Deus Ele tem um plano na sua vida e na minha também, nas nossas vidas, como tinha um plano na vida de Paulo e na vida de Onésimo e também na vida de Filemon e de toda a igreja que estava na casa de Filemon. O Senhor, Ele tem um plano nas nossas vidas, irmãos, e Ele vai cumprir o seu plano independente de qualquer coisa. Ele vai cumprir. As barreiras que impedem de você chegar até Deus, essas barreiras para Deus, elas não são nada. Elas não têm nenhum poder de impedir que o amor de Deus possa chegar na sua vida, no seu coração. Não tem. Alguém pode dizer: eu tenho dificuldade de ser um crente porque eu ainda tenho vícios, eu ainda tenho que deixar isso, né? Eu não consigo deixar. Quando Deus quer fazer um milagre na tua vida, Ele faz, e não tem vício, não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada que venha impedir que você seja um eleito dele, porque você já foi escolhido por Deus. No caso aqui de Onésimo, ele era um escravo. A escravidão naquela época era terrível, era uma barreira entre as pessoas. Coitado do escravo, não podia falar com ninguém, era só para apanhar e trabalhar, comer pão com água. Mas o amor de Deus foi mais longe. Então, irmãos, a importância desse texto é o relacionamento entre os cristãos, que deve ser impregnado de perdão e aceitação. Talvez eu não vou conseguir ler todo o texto, porque eu não quero deixar vocês cansados. Mas você vai ver, quando lê o texto, quem lê o texto vai descobrir que esse relacionamento entre cristãos, ele deve acontecer, o perdão, a aceitação.
né? O que foi que eu te causei? O que foi que o meu amigo me causou? O que foi que aconteceu com o meu irmão de sangue, com o meu irmão em Cristo? Ah, ele pisou no meu pé, ele disse algo comigo que não foi legal, e eu não perdoo. Quando uma pessoa tem Cristo na sua vida, ele é uma pessoa perdoador. Ele não morre sendo uma pessoa com coração de pedra, rancorosa. Cristo muda o coração dos eleitos de Deus. Foi isso que aconteceu com Filemon. Filemon, ele era um homem rico, poderoso, né? Filemon, ele tinha escravos. Mas Paulo, quando conversou com ele sobre Onésimo, que havia fugido e indo para Roma, Paulo escreve aquela carta a Filemon e ele convence Onésimo a não mais fugir. Claro, ele falou de Cristo e disse: olha, você não pode mais fazer isso, você errou, você tem que voltar lá, pedir perdão ao seu dono. E ele também fala com Filemon, e Filemon também é alcançado pelo amor de Cristo. Ele já era um crente, mas o coração dele se dilatou-se. Paulo, como uma pessoa que estava acima de Filemon, como cristão, ele poderia muito bem dizer, como está escrito na carta: ô Filemon, eu estou mandando o Onésimo ir para você, e você aceite ele. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez isso, porque ele queria ver o que estava no coração de Filemon, como era que ele ia reagir. E isso é uma coisa que parte do coração do homem, irmãos, que sai. E ele, como servo de Deus, agiu corretamente, recebeu ele, abraçou, não só como um escravo, mas como irmão em Cristo, perdoou. Então essa é uma das importâncias dessa carta. E eu pergunto para você agora, eu faço uma pergunta para você: você que está aí do outro lado, você que está aí me ouvindo a palavra de Deus, você é capaz de perdoar aqueles que te prejudicaram? Você é capaz de perdoar? Eu não sei o que foi que a pessoa te fez. No mundo todo esse vídeo pode chegar. Nos Estados Unidos a irmã Dora está assistindo. Mas você é capaz de perdoar alguém do que ele prejudicou? Ah, não sou não. Você não sabe o que a pessoa fez comigo. Ele fez isso, fez aquilo. Ele fez assim, me deu prejuízo, me maltratou, com palavras, com isso, com aquilo. Eu não sou capaz de perdoar. Eu morro e não perdoo. Sabe o que são essas atitudes, querido? Essas atitudes são de pessoas que não têm Deus na vida. São atitudes de pessoas que ainda não conheceu Jesus de verdade. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que é presa ao pecado, ele é uma pessoa que não libera perdão. Eu sei que às vezes demora, não é algo que acontece do dia para a noite, não é que a pessoa fez algo desagradável que fez com você e que amanhã você está sorrindo e tudo bem. Não, às vezes demora, mas isso sai do coração. Tem pessoas que têm mais facilidade de perdoar, outras não, mas isso não é eternamente. Quando se conhece Cristo de verdade, as coisas são diferentes. Então a pergunta é: você é capaz de perdoar aqueles que te prejudicaram? Jesus coloca isso no seu coração, essa capacidade que vem do trono de Deus através de Jesus Cristo. E a pergunta é sobre as barreiras em Cristo, ou seja, a importância
Em Cristo somos uma só família. Nenhuma diferença racial, econômica ou política deve nos separar, irmãos. Nenhuma. Na igreja, né? Nenhuma diferença deve separar o povo de Deus. Graças a Deus que aqui nesta igreja, Igreja Batista em Recanto Verde, Primeira Igreja Batista em Recanto Verde, aqui nós não temos essa diferença racial, né? Não existe isso. Aqui nós temos irmãos que são muito inteligentes, tem outros que têm dificuldade de aprender, mas não deixam de ser inteligentes. Olha o que eu estou dizendo, eles têm dificuldade de aprender, mas são inteligentes. Tem uns irmãos que são formados, tem uns que são doutores, né? Outros estão aprendendo, estão na escola. Um é um trabalhador comum, o outro trabalha num local mais diferente, mas quando nós chegamos aqui na casa de Deus, todos nós somos iguais em Cristo, a nossa fé é a mesma, não tem diferença. Então é isso, em Cristo Jesus, nós somos uma família. Não existe diferença racial, não existe diferença econômica, não existe diferença política, não é? Fulano de tal pode votar em quem quiser. Ele vota no X, no Y, no B, no A, é problema dele. Mas, como cristão, nós somos iguais, servo de Deus. Então, é preciso, irmão, a gente entender que Cristo, Ele tem esse agir na nossa vida, e por intermédio de Cristo, Ele remove essas barreiras que existem entre irmãos, entre irmãs. Você sabia que tem famílias que vivem intrigadas? Certa vez eu conheci uma irmã, e ela disse para mim que não falava com a mãe, não falava com a filha, não falava com o outro filho. Isso é terrível, não é? Num lar. Sabe quem é que alimenta isso, irmãos? E amigos que estão ouvindo a palavra de Deus. Quem alimenta isso, o ódio, a falta de perdão, é Satanás. Ele não quer ver isso nas famílias, nas igrejas, no trabalho. E eu fiquei tão maravilhado, e vou compartilhar um testemunho que uma irmã escreveu, e eu postei lá no nosso grupo do WhatsApp. Ela disse assim: pastor, essa carta de Filemão foi tão importante para mim, porque essa semana eu tive um desafeto com uma pessoa do trabalho, uma colega de trabalho, e eu fiquei sem falar com ela. E eu lendo essa palavra que o Senhor indicou para a gente ler, ela mexeu comigo, porque me ensinou, me corrigiu de como eu agir com as pessoas. É isso, irmãos, que a palavra de Deus faz. Olha o valor da palavra de Deus. Ela nos conduz, ela nos guia, ela nos ensina. Ela é viva. É isso que ela faz. E eu fiquei maravilhado com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus chegou na vida daquela irmã mais uma vez e operou o seu trabalho, dizendo para ela que ela precisa ter comunhão com a sua colega de trabalho. Meus queridos, vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, Jesus Cristo, quando Ele entra na sua vida, Ele faz morada, e Ele faz uma limpeza, e Ele tira todo o lixo para ir embora, todo o lixo, e você agora é uma pessoa de Deus, amada, e as suas atitudes, a sua vida é transformada. Deus muda o seu coração. Ele não faz só uma maquiagem, não, Ele não faz um conserto, Ele não dá um jeitinho, não, Ele muda o coração, Ele arranca, Ele quebra o coração de pedra de uma pessoa, e Ele bota lá, Ele coloca lá um coração de carne. E agora essa pessoa em Cristo, ela é uma nova criatura em Cristo.
suas decisões, seus pensamentos, a sua vida é diferente. Por quê? Porque Jesus faz morada ali. O Espírito Santo de Deus está ali. E Ele diz para você o que é o certo e o que é o errado. Então, amados irmãos, eu vou concluir a leitura, mas não vou mais falar, porque o tempo já está acabando, né? Eu vou continuar aqui no verso 22, que eu parei. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Sauda-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então é isso, meus irmãos. Que a palavra de Deus, através de Cristo Jesus, chegue no vosso coração também. Mesmo que nós não estamos reunidos aqui no templo, mas nós não estamos parando de trabalhar. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E essa palavra tem chegado no seu coração. Tem pessoas que nunca vieram aqui na igreja, aqui no templo. E sabe, eu estou feliz porque essas pessoas têm ouvido a palavra de Deus. Eu tenho colegas do trabalho que eles estão ouvindo a palavra de Deus e comentando comigo alguma coisa. Em tudo Deus tem os seus planos, irmãos. Deus tem os seus propósitos. Quantas pessoas não estão ouvindo o Evangelho falar de Deus, seu coração aquebrantado, numa situação como essa? É uma situação ruim. A gente não esperava passar por um isolamento desse assim, tão de repente. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, todas. Deus, Ele nunca perdeu, Ele nunca vai perder o controle de nada. Deus sabe tudo. Nós somos muito pequenos para entender a vontade de Deus, mas Deus não, Ele sabe todas as coisas, que nós só devemos agradecer a Deus por tudo. Que Deus abençoe a sua vida, que esse Evangelho que chegou no coração de Onésimo através de Paulo chegue também no seu coração, e que você, irmão em Cristo, não pare, não deixe de falar do Evangelho de Jesus onde você está. Um vizinho, um amigo do trabalho, no hospital, uma pessoa que está do seu lado, não deixe de falar. Pergunta para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Qual é a tua vontade em mim aqui? Me mostra, Senhor. Tira a venda dos meus olhos, para que eu possa ver, enxergar a tua vontade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir que o irmão Rafael, ele cantar esse último louvor que ele cantou agora por último, que foi uma maravilha. Eu vou pedir para ele novamente cantar esse louvor. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Quando ele terminar, ele mesmo vai orar e nós vamos encerrar. Continue orando por nós, orando pela igreja. Se Deus quiser, logo logo nós estaremos voltando à casa de Deus. Tá certo? Fique firme em Jesus Cristo. Quarta-feira, se Deus quiser, nós estamos fazendo uma nova live. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir nosso amado irmão Rafael.
assim eu posso ouvir tua voz. Vasculha meu interior, que seja um momento a sós, retira a ansiedade, Pai. Isso me atrapalha, o teu silêncio dói, mas sei que ele constrói uma casa edificada. Eu sei que me visitas, Pai, no pingo de uma lágrima, na porta que se fecha, no não que eu recebo, no silêncio de uma madrugada. Eu sei que não percebo, Pai, a ansiedade me distrai. Visita-me agora, acalma minha alma, e por favor não vás. Por fora é fácil sorrir, mas por dentro não é tão. Te peço, ó Senhor, toca na minha alma, governa o meu coração, travando uma guerra estou, entre a paz e essa dor. Mas te suplico, Pai, seja a bandeira branca do meu interior. Eu sei que me visitas, Pai, no pingo de uma lágrima, na porta que se fecha, no não que eu recebo, no silêncio de uma madrugada. Às vezes não percebo, Pai, a ansiedade me distrai. Visita-me agora, acalma minha alma, e por favor não vás. O Senhor está sempre conosco. Em cada lágrima derramada, Ele está lá, ouvindo nossas preces, ouvindo nosso clamor. Comigo, Pai, no pingo de uma lágrima, na porta que se fecha, no não que eu recebo, no silêncio de uma madrugada. Às vezes não percebo, Pai, a ansiedade me distrai. Visita-me agora, acalma minha alma, e por favor não vá. Amém. Confie no Senhor, como o pastor falou, não há barreiras que o Senhor não possa destravar. Ele está sempre conosco. Não deixe que ninguém lhe diga que você é menor do que ninguém. Enfrente sempre. Não há problema maior do que o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor amado Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo conforto que tu deste nas nossas almas, Senhor. Nada deste mundo que enfrentaremos, Senhor, será maior do que o teu poder, mas estejamos sempre debaixo das tuas asas, Senhor.
estejamos sempre embaixo dos Teus ensinamentos, da Tua palavra, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão se for por Ti, Senhor Jesus. Tu morreste por nós, Senhor, para nos salvar e nos libertar deste mundo. Tu morreste para que nós enxergássemos a verdade, Senhor. Que Deus é o soberano sobre toda essa terra, Senhor. Que tudo debaixo dessa terra é vaidade, Senhor. Mas Tu é a verdade, Senhor. Tu é o refrigério. Tu és o conforto, Senhor. Abençoa cada uma dessas famílias, Senhor, que estão ouvindo e que vão ouvir essa palavra, Senhor. Conforte, Senhor. Fortalece. Não deixa eles desistir, Senhor, da caminhada, mas sigamos em frente confiando no Deus que nós servimos, Senhor. Em nome de Jesus que te pedimos e oramos. Amém. Amém. Boa noite, amados.